Vamos começar a nossa semana fazendo um devocional muito importante, que eu falo que transformou a minha vida até essa percepção. E eu já queria começar falando que se você se identificar com esse conteúdo, para você se inscrever no meu canal. Eu sou a Yara, eu sou empresária, tem 15 anos que eu atuo no mercado da moda e eu tenho feito uma transição considerando que o empreendedorismo foi a minha maior escola da vida, mas não só no campo do empreendedorismo, gente. Quando a gente empreende, são tantos riscos que a gente se torna mais resiliente, mais maduro, mais fortes, mais decididos. Nós desenvolvemos também uma governança diferente. Nós desenvolvemos habilidades relacionadas a pessoas, a processos, e isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acredito que eu posso somar e contribuir muito com vocês, e essa é realmente a minha intenção aqui nesse canal. Dividir um pouco, né, dessa trajetória que durou e dura muitos anos, e com certeza pode esclarecer muitas coisas para você que também tem vivido algumas experiências parecidas com as que eu já vivi. Olá, meu nome é Yara e eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que vai te edificar muito, eu tenho certeza. Se você sentir no seu coração, se inscreve aqui, deixe seu comentário me contando como isso tocou, né, o seu coração. Para mim é muito importante, principalmente eu estar começando nessa rede social, que eu acho que, assim, é muito desafiador crescer aqui no YouTube, mas eu tenho certeza que as pessoas certas vão estar aqui, as pessoas certas vão receber esse conteúdo e isso, com toda certeza, vai edificar a vida de vocês e a minha vida também. E eu quero começar falando com vocês sobre Coríntios 13:11. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios. Começar a semana com essa declaração é muito importante para nós. Fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aqui, Paulo, ele está falando sobre um contexto de maturidade espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos que já estão em um novo nível de fé, em um novo momento de vida, mas essas pessoas insistem em hábitos do momento em que elas eram imaturas e que elas não tinham conhecimento nem possibilidade de adquirir esses conhecimentos através das experiências que elas vivenciavam. Então eu falo que nem sempre uma pessoa imatura é porque ela não teve a oportunidade de amadurecer, e sim porque ela se coloca nesse lugar de maturidade, porque, convenhamos, ele demanda menos aprendizados, menos responsabilidade, menos postura mesmo, né, para mudar e para agir com clareza, determinação. Eu falo que quando nós somos maduros, né, e quando nós evoluímos assim como seres humanos, nós entendemos que determinadas coisas que antes a gente evitava, agora elas são inevitáveis. Elas precisam ser tratadas como nossa parte. A minha afilhada, eu sempre cito isso quando eu conto essa história. Um dia a gente estava aqui em casa e o meu sofá é branco. E eu sempre falo com ela: Tina, quando você chegar, tira o seu sapato e vamos lembrar de limpar o nosso pé, porque esse sofá suja bastante. Aí a gente saiu para passear e ela sentou no sofá assim com a Crocs dela e apoiou no braço do sofá para conseguir subir no sofá. Sabe quando você faz assim pra você ter altura para sentar? E aí, com certeza, os pezinhos dela ficaram ali no braço do sofá. Eu falei: Tina, você viu que você sujou o sofá? Ela falou comigo: não foi eu, tia Ui. Eu falei: mas só tá eu e você, eu não sentei no sofá, então quem foi? Ela falou: eu não sei, mas não fui eu. E tem muita gente que vive uma vida assim, com 20 anos, 30 anos, não assumindo a própria responsabilidade. E isso é muito triste, porque isso nos poupa a oportunidade de sermos melhores. Não só para nós, como também para todos que estão à nossa volta. Nós só conseguimos seguir para o próximo nível das nossas vidas se nós tivermos condição de reconhecer através das nossas ações o momento que nós estamos hoje. E sabe uma parte desse versículo que me toca muito? É quando ele fala assim: olha, deixei para trás as coisas de meninos. Ele não fala assim, desapareceram da minha vida as coisas de menino. Ele não fala assim, senti que essas coisas de menino já não existiam mais em mim. Ele fala que ele deixou para trás. Ou seja, Deus não arrancou dele tudo aquilo que era infantil, Deus não provocou aquilo ali pelo fato dele ter avançado ali nos anos de vida, muito pelo contrário. Ele, de forma responsável, reconhecendo que deveria ser uma escolha, afirma que deixou para trás as coisas de menino. Então isso aqui demonstra que, eu até escrevi aqui, né?
existem transformações verdadeiramente que Deus produz em nós, mas existem outras que nós precisamos escolher, que nós precisamos decidir. Tem um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Autorresponsabilidade, é um microlivrinho assim, bem pequenininho, mas ele fala tanto ao meu coração, ele me ensinou tanto, que eu comecei a parar de dizer que tudo aquilo que não era feito por mim não era minha responsabilidade. Então, às vezes, o meu time falhava e eu ficava assim, nossa, porque fulana fez isso e ela fez aquilo e ela não reconheceu e ela não agiu como deveria, não é... E aí, no meu inconsciente, eu falava, não, mas eu não tenho culpa, né? Porque ela fez isso e depois eu comecei a pensar, gente, mas se eu sou a liderança dessa empresa e isso acontece, é minha responsabilidade. Se eu sou a voz máxima desse lugar para gerir todas essas pessoas, é minha responsabilidade. E a partir daí, gente, todas as coisas começaram a mudar muito mais e mudar de uma forma positiva, porque eu entendia que aquilo só se corrigiria se eu tomasse como meu e cuidasse disso ao longo do processo até nós chegarmos a uma solução. E aí eu vejo que crescer fisicamente é inevitável, né? Não tem ninguém que não vai avançar ali na idade, né? Eu nunca conheci uma pessoa que ficou pra sempre com 10 anos. Eu nunca conheci uma pessoa que ficou pra sempre com 20 anos. Muito pelo contrário. É natural que ao longo da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, nós envelheçamos. A gente avança ali na nossa idade. Mas crescer fisicamente e crescer nas idades, nos anos, não quer dizer que nós estamos amadurecendo. Muito pelo contrário. É muito mais fácil nós avançarmos na idade do que nós avançarmos na maturidade. Por quê? Amadurecer envolve desconforto. Amadurecer envolve sair dos lugares que hoje são lugares que eu me sinto muito mais acolhida, muito mais confortável. Então, são muitas as pessoas que escolhem não amadurecer. E aí, são pessoas com 20, 30, 40, 50, 60 anos que vão agindo e reagindo como criança. E o que uma criança faz, gente? Uma criança, ela quer comer, ela chora. Ela não quer estar num lugar, ela faz pirraça e ela fala, não quero, não quero, não quero, não quero. Ela precisa de resolver uma coisa, ela vai procurar alguém, né? Um adulto ou alguma pessoa que tá ao redor ali pra ajudar ela a resolver. Igual eu contei, né, o exemplo da Tina, ela não assume a responsabilidade. Ainda que não exista nenhuma possibilidade para ter sido outra pessoa, a ingenuidade e a imaturidade dela faz ela acreditar que ela falando aquilo ali comigo, eu vou duvidar que tenha sido ela mesma. Eu falo que a criança recebe um não e ela acha injusto. Não consegue aceitar. Ela quer saber por quê. Por que ela não pode comer aquilo agora? Por que ela não pode ir naquele determinado lugar? E às vezes a gente tem que ficar justificando as coisas para crianças que são injustificáveis. Não cabem justificativas. É porque é. E isso é um desafio muito grande, porque conviver com adultos que se comportam como criança desmotiva a nossa condição de acreditar que aquilo aí vai melhorar. E eu já vivi tantas vezes isso, eu olhava para algumas pessoas e eu falava assim, gente do céu... A gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é caso perdido, não adianta a gente querer insistir, não adianta a gente querer explicar, não vai mudar. Essa pessoa, ela não quer mudar, né? E isso é algo que a gente não pode fazer pelo outro. Talvez seja uma das únicas coisas que a gente não consegue fazer pelo outro. Fazer o outro querer mudar, né? Querer transformar a própria vida. Isso tem que vir de dentro. Isso tem que vir da própria pessoa. E aí eu até trouxe algumas frases comuns aqui de quem não reconhece. É assim, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu não consigo porque ninguém me ajudou. A minha vida não deu certo porque foi a vida inteira fulano, ciclano me prejudicando. Eu reagi daquele jeito porque aquela pessoa me provocou. Foi por isso que eu agi. A minha ação, na realidade, ela foi uma reação. Eu cresci porque eu não tive oportunidade, né? São questões que até parecem legítimas ou até sejam. Mas a questão é, onde eu poderia ter agido para transformar essa realidade, eu não agi. E as pessoas que não amadurecem, sabe o lugar que elas se colocam? Muito comumente, o lugar de vítimas. Elas são vítimas da vida. Tudo que elas vivenciam não foi responsabilidade delas. E tudo que elas vivenciam, alguém causou. E o fato de alguém ter causado coloca elas naquele lugar de forma que elas decidem não sair. E são pessoas que se acomodam ali na mediocridade. Gente, quantas pessoas eu já conheci que tinham tudo para viverem uma realidade extremamente frustrada. Quantas pessoas eu já conheci que podiam viver algo extremamente devastador e uma miséria muito grande. Mas elas entenderam através da maturidade que elas são autoras da própria história e que elas podem mudar qualquer realidade a partir do querer. Pessoas interessadas são pessoas interessantes. Então as oportunidades aparecem diante delas. Por que, Yara? Porque elas atraem isso. O desejo delas de mudar e de serem melhores é tão grande que elas conseguem desfrutar disso de forma
forma natural. Olha pra vocês verem o tanto que isso é especial. E aí muitas pessoas se colocam nesse lugar de vítima e não desfrutam das oportunidades, e aí parece que pro outro a vida é mais fácil, mas não. O outro apenas vibra na frequência de que ele deseja muito conquistar algo. E ele fica o tempo todo pensando: o que eu posso fazer para chegar nesse lugar? A quem eu posso me conectar para facilitar o meu processo? Como eu posso aprender com outra pessoa e mudar as coisas, me colocando na zona de desconforto para desfrutar de um próximo nível? E aí existe uma grande diferença em contar a minha ferida e transformar a minha ferida na minha identidade. E eu queria que vocês tivessem muita clareza sobre isso, porque isso é uma virada de chave muito grande para mim. Eu conversava com pessoas que elas tinham certeza que por terem vindo de um lugar de fracasso, ou através da família, ou através de um acontecimento, aquela era a identidade delas. Mas nós não podemos aceitar que aquilo que nos feriu defina quem nós somos. Existe uma diferença muito grande nisso. E quando eu entendo que eu sou responsável pela minha própria identidade, eu traço um caminho construindo quem eu não sou ainda, mas quem eu quero me tornar. E aí eu queria te perguntar, você consegue receber uma correção sem transformar quem tá te corrigindo em um inimigo, um adversário? Você consegue olhar para alguém que tá te levando para um próximo nível através de desconforto e pensar que essa pessoa não tá te afrontando, te odeia? Ela tá realmente te dando a oportunidade de ser melhor? Eu até escrevi aqui uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente é imaturo, a gente frequentemente confunde correção com rejeição. E crianças, quando elas são confrontadas, elas têm o hábito de repetir: mas você não gosta de mim, você não me ama, você prefere ela do que eu. Eu tenho 2 afilhadas e elas sempre entram nessa pauta: por que você fez isso pra ela e não fez pra mim? Você não gosta de mim. Óbvio que não. Uma teve uma atitude errada e a outra teve uma atitude certa. Eu acredito que cada um deve ser tratado na sua medida. Então, eu sempre ensino elas que o que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu plantei obediência, eu vou colher acertos. Eu vou colher realizações. Mas se eu plantei desobediência, eu vou colher correção. E não é por raiva, não é uma penalidade motivada, não é por não gostar menos e não é por rejeitar. É realmente por conduzir a uma versão melhor. E isso é muito especial. Mas às vezes realmente a gente não teve a oportunidade de sermos corrigidos. Nós não tivemos a oportunidade de sermos colocados na zona de desconforto. E é justamente nesse momento que a gente precisa parar e refletir em quais momentos eu me tornei uma vítima, quando na realidade eu deveria ter me posicionado como responsável pelo que eu gostaria de desfrutar. E esse é o meu convite para você nessa manhã. Faça uma reflexão sobre como vocês podem amadurecer, sobre como você às vezes esteja sendo confrontado de forma que alguém te ama e tá vendo algo em você que você ainda não consegue ver. Gente, quantas vezes eu conversei na minha terapia, eu conversei com meu marido, meu noivo, né, daqui a pouco marido, e eu fiquei assim: gente, é verdade, né, eu não tava percebendo isso. Às vezes eu fico até meio caladinha, eu falo: nossa, eu tô percebendo isso só no meu coração, eu vou mudar de postura. E aí depois de muito tempo, no nosso orgulho, né, eu falo: nossa, amor, aquele dia que você falou aquilo comigo, eu fiquei tão pensativa, porque é verdade, né, eu não tava tendo uma postura legal. Não tava conseguindo ouvir, né? Eu não consegui refletir naquele momento, mas agora eu tô entendendo diferente. E é tão lindo a gente conseguir reconhecer os nossos erros. Apesar de ser desafiador e desconfortável, estar errado, né? Ter tido uma postura inadequada, ser imaturo. É tão chato, né? Alguém virar pra você e falar assim: nossa, você é muito imatura. Você fica assim: não, gente, credo. E o meu convite para vocês é esse, sabe? Reflitam sobre a vida de vocês, coloquem a semana de vocês diante de Deus, entendam que você não tá aqui para ficar numa briga com o seu próprio ego, e que é muito importante que vocês entendam que todo confronto é para nos levar para o próximo nível. E eu espero que você tenha gostado desse devocional, que Jesus traga no seu coração a clareza necessária. E se você tiver com dificuldade de identificar esse padrão, identificar essa irresponsabilidade, essa falta de maturidade, peça ao Espírito Santo que te mostre caminhos para que você melhore. E saia da defensiva. Entenda que nem todo mundo quer te confrontar ou te odiar. Tem muitas pessoas ao seu redor que querem apenas te levar para um próximo nível. E ainda que essas pessoas não tenham essa consciência, essa clareza, realmente existe na correção a oportunidade de desfrutarmos de algo melhor. Um beijo para você.